Aí está, bom dia pessoal. Terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, 2502-2025. Como é que chama isso? Palíndromo? Olha só, 2502 2025. Acho que é palíndromo, não? Qualquer coisa assim, deve ter um nome para essas brincadeiras de número de letra de sequência. 2502-0225, não? 2502-2025, isso aí, tá certo, não tô louco. Ou tô. 11 horas 17 minutos, o Tururu tá enlouquecido. Se você ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro. E não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, pegar aqui em cima do morro para levar para Hospital Vila Nova por 8 pilas. Dá pra fazer, mas não tô afim. 19 pila pra onde? Ramiro, Alameda 1. Desce ali na vila pro Clínicas. Vamos dar. Pro Clínicas, vamos dar. Aqui numa travessa. Não gosto daquelas travessas, aqueles becos ali. Parece os servidões de Floripa. Quem é da zona sul de Porto Alegre e que conhece Florianópolis, que saudade de Floripa que me deu agora. Faz uns 10 anos que eu não vou lá. Em algum momento da minha vida, eu dizia pra mim mesmo e pros próximos que eu conhecia mais Floripa que Porto Alegre. Por quê? Porto Alegre eu saía de casa pro trabalho, de trabalho pra casa. Casa pro trabalho, trabalho pra casa. De vez em quando eu ia no supermercado, de vez em quando eu ia na casa de um parente, né? Ou, sei lá, enfim, compromissinho qualquer. Muito diferente de hoje, né? Que eu pipoco por toda a cidade o dia inteiro há 8 anos. Mas ali no início dos anos 2000, quando o Felipe nasceu, logo que o Felipe nasceu, na verdade, ele nasceu em 2001, ele e a mãe dele, o Rafa não era nascido ainda, pelo menos no início, a gente fez, sei lá, uns 4, 5 anos na sequência, tirando férias em Floripa. Uma semana, 2 semanas, uma semana, 2 semanas. Primeira vez, nunca esqueço. Uma pousadinha bem pequenininha, bem simplesinha, que é o que eu podia pagar na época. Lá na... Ah, esqueci meu relógio. Alguma coisa diferente vou fazer hoje. Vamos sem relógio hoje. Pelo menos vou só a menos do pulso. Uma pousadinha bem simplesinha. Lá na armação do Pântano do Sul. E foi bom, sabe? Passamos perrengue, tava calor pra caramba. Uma pousadinha que não tinha nem ventilador. Mas nos divertimos muito. O Felipe era bebê, devia ter 1 ano de idade. Deixa eu ligar o Waze, que eu esqueci de ligar o Waze. Tem que só pra não errar o beco. Então o que aconteceu? Chegamos lá, né? Nós 3 no caso, eu, a mãe deles e o Felipe, bebê. E ficamos 2 dias ali na armação, curtindo a praia, que é maravilhosa por sinal. Fomos até a Praia do Matadeiro, aquela coisa toda. Almoçamos no Arante, Bar do Arante, lá no Pântano do Sul. E disse, opa, tá na hora de conhecer essa ilha, né? E daí a gente deu até uma volta 360, digamos assim, entre aspas. Subimos pelas praias e tal, fomos até os ingleses. Depois a gente foi até a ponta da Daniela lá, descemos pelo centro e voltamos. Damos um pulo lá no Ribeirão da ilha. Enfim, fiz um 360 na ilha, né? E achei aquilo. Não que eu não soubesse que existia, sabia que existia, só não tinha experiência. E tá, isso se repetiu por algumas vezes. Teve uma outra temporada que, em vez de a gente se hospedar no sul da ilha, a gente se hospedou no norte. Acho que era nos ingleses ou em Canas, não lembro. E daí a gente fazia o contrário, a gente ficava hospedado lá, ficava 2, 3 dias nas praias do norte. Depois atravessava rumo oposto, com o objetivo de conhecer a ilha. E fiz trilhas lá. Fiz a trilha da Costa da Lagoa, fiz a trilha da Lagoinha do Leste. Enfim, andei, rodei, girei aquela ilha de cabeça para baixo. E nessa época eu dizia, olha, eu conheço mais Floripa do que eu conheço Porto Alegre. E, bom, por que eu tô falando tudo isso? Faço a menor ideia. Ah, sim. Aqui na Vicente Montejo tem umas ruazinhas que são íngremes, uns bequinhos que só passa um carro, que é onde eu tô indo buscar a Sharon. E lá em Floripa tem muito dessas ruas que eles chamam de servidão.
né? Que são umas ruazinhas aí, assim, fininha, apertadinha, que não dá pra acreditar que carro sobe por ali. E eu não gosto de buscar essas ruazinhas aí e tal, enfim, né? Mas a corrida vai me movimentar em direção aos puffs. 19 pneus é a primeira do dia. E é isso. Espero que hoje o dia seja mais produtivo do que o dia de ontem, sinceramente. Espero conseguir manter a minha cabeça em dia, em ordem também. Que acho que ontem grande parte do meu fracasso foi eu. E eu preciso trabalhar muito isso. E eu gostaria que isso não fosse mais pauta nesses vídeos. Isso faz parte também, é um objetivo meu. Evoluir de uma forma com que eu não preciso falar sobre isso, tá ligado? Que eu sinta que eu tenho ansiedade, que eu tenho angústia, mas que isso seja dominado por mim ao longo do dia. Esse é o meu objetivo também. Enfim, tô chegando aqui, ó, pegar aqui, não é nem na Vicente Monteja, é na João Passuelo. Eu vou entrar no beco, provavelmente já vai dar o alerta de cheguei, mas vou mostrar pra vocês como é que é. Só diz beco 1 aqui, pra cima deles e ferro nela, vai Gaspar, aqui ó, número 204, tem um bequinho, ó. Vamos entrar aqui bem apertadinho, por sinal, vou ter que descer de ré provavelmente. Até porque tem um carro lá, ó. Já vem vindo um carro lá, me nego subir isso aqui, tio. Não, me nego subir isso aqui é desaforo. Tem que sair. Bom dia, Cheryl mandando mensagem. Ah, é aqui em cima, vai se fuder. Eu não vou subir, se ela quiser ela que desça. Deixa eu sair aqui, amigão. Ai, que merda. Pode subir, que abrir o portão não vai, puta que pariu. Ainda quer que eu entre no portão? Ah, vai se fuder. Deixa eu mandar mensagem, deixa eu mandar a Cheryl se fuder aqui. Vamos tentar ele de novo pro Clínicas. Só que agora o endereço diz que é na Protásio. Eu odeio pro Clínicas pela Protásio. Mas vamos lá, já perdi 5 minutos da minha vida. Uma desaforada ficou mandando mensagem dizendo que eu tinha que subir, que o endereço dela era lá em cima, que ela não podia descer. Eu fiquei fazendo um plantãozinho básico ali, fiz ela passar raiva. Ela cancelou. O estagiário disse que eu não me movimentei em direção a um ponto. Faltava 100 metros pelo próprio aplicativo dele para eu chegar no destino. E ele disse que eu não me movimentei em direção ao ponto. Por isso eu não merecia ganhar uma taxa de cancelamento. Esse pode uma coisa dessa, né? E nesse meio tempo, enquanto eu brigava com ele, tocou 23 pila, agora mais 5 reais. Não, antes era 19,09, 23, mais 4 reais pro próprio Clínica. Só que eu tenho que rodar mais 5 minutos para pegar ali na Cidade de Deus, uma daquelas ruazinhas ali, e ir lá pro 211 da Protásio, que é o Hospital de Clínicas, o acesso lá dos blocos B e C, se não me engano, a parte nova do hospital, né? Só que antes tem que passar raiva nessa sinaleira aqui. Eu sempre esqueço, né? Porque eu buscava o Rafa ali na época na escola, eu passava por aqui todo dia. Já tinha horário certinho que eu sabia que ia ser mais rápido e horário que eu sabia que ia ser mais demorado. Que é justamente agora, 15 pro meio-dia mais ou menos, o negócio fica feio aqui por causa da escola. Porque é muito mal projetado esse cruzamento aqui. Como muitos de Porto Alegre, vão combinar, né? É impressionante, às vezes a gente vê os cruzamentos, eles não fazem o menor sentido. Um, por exemplo, que me irrita profundamente, não é nem cruzamento, é uma sinaleira que me irrita profundamente, que não faz o menor sentido ela existir. Vai ter gente dizendo, mas está na frente de 2 escolas. De fato, está na frente de 2 escolas. Que é a sinaleira que tem na Protásio, em frente ao Colégio Rio Branco, o Colégio Israelita. Quem está vindo pela Nilo em direção ao centro e acessa a Protásio, invariavelmente para na sinaleira da Neuza. Na verdade não é Nilo ali, é Neuza, com a Protásio. Invariavelmente, tu tá descendo na Nilo, tu para naquela sinaleira ali, não tem como. Sempre tu para. E daí quando ela abre, tu acessa a Protásio, fecha a sinaleira de pedestres. E é de pedestres, por sinal, que fica ali na frente do que um dia foi o Nacional, ou do Sul pros mais antigos, lembram? Vocês nunca comeram o feijãozinho do Sul? Toda a minha adolescência, indo visitar minha avó, que morava no 828 da Protásio, ela fazia uns bifinhos, uma laminuta rapidinho assim, e o feijão ela comprava no do Sul. Ia de manhã cedo, manhãzinha ali, trazia 2 marmitinhas de alumínio, ou uma, enfim, fazia ali um bifinho, uma saladinha. Comidinha de vó, sabe, rapidinho, como quem vai a merda, mas o feijão era do Sul. Pois bem, aquela sinaleira ali,
ela sempre fecha, sempre fecha. E daí o que acontece? Quando ela abre, a próxima sinaleira que dá da João Guimarães, fecha também. Parece que de propósito, sabe? E daí o que acontece? Tu para em todas elas. E a Protásio em direção ao centro no meio da tarde pelo menos, que é o horário que eu trabalho, de manhã deve ser a mesma coisa, ela fica parada lá em cima na Lucas de Oliveira. Muito por conta dessa sinaleira, que eu julgo ser o gargalo da Protásio Alves. Daí eu fico pensando, será que ninguém enxerga isso? Ah, eu enxergo, sou motor de aplicativo. Beleza, poderia colocar a boca no trombone, né? Então tá, tô fazendo isso aqui. Vou começar a denunciar pontos de burrice de trânsito. Isso é burrice. Cara, se colocar um programinha de computador desenvolvido por um adolescente de 12 anos de idade hoje na oficina de informática que ele tem no colégio público do interior do estado do Rio Grande do Sul, ele consegue fazer uma programação para que as sinaleiras não fechem uma depois, né? Entendeu o que eu tô falando, né? Abre uma, fecha a outra imediatamente. Abre uma, fecha a outra imediatamente. E justamente numa avenida de alto fluxo, que é a Protásio Alves, e fininha ainda por cima, com apenas 2 faixas e pontos de estacionamento em alguns trechos da Protásio Alves, que deixam mais apertada ainda a via. Parece fácil às vezes resolver, às vezes parece preguiça das pessoas responsáveis de, né, não olhar aquilo ali e ver que, pô, dá pra melhorar isso aqui, mas pra que melhorar? Vamos atrapalhar os guris. É pra isso que a gente tá aqui, pra atrapalhar os guris. Enfim, chega de conversa fiada, vamos começar a trabalhar. Já são 11h36, eu tô mais ou menos uns 20 minutos no carro, pelo menos eu tô no ar-condicionado geladinho. Não falei sobre a temperatura, tá fazendo 32 graus com sensação térmica de 37, parece literalmente um forno de padaria. E os dias serão mais tórridos ainda na próxima semana. Ou seja, o calor só aumentará. E pelo que eu senti agora nesses primeiros 20 minutos, apesar de apenas ter recebido a minha segunda chamada, eu já devo ter recusado ou não visto alguns tururus, alguns 20 tururus mais ou menos. Significa que corrida não falta. O que falta, como eu sempre falo aqui, é vergonha na cara do estagiário. Espero que um dia ele consiga lavar esse rosto antes de sair para trabalhar. Tire as remelas, tome um café bem preto e forte e comece a fazer o trabalho de verdade, né? Que é fazer o negócio funcionar. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o passageiro, tem que ser bom para a cidade, tem que ser bom para todo mundo. Mostrar por que eu odeio vir aqui nesse acesso da Protásio Alves do Hospital de Clínicas. Primeiro que o pessoal para desembarcar aqui, como é que eu fiz agora. Não porque eu quis, é porque tá todo mundo parado e a véia tá ansiosa, atrasada, e desceu e parou. O suficiente para trancar lá atrás. Eu também tranquei, assim como todos esses aqui fizeram. Só que o pior de tudo é a saída daqui, porque ela sai na rua São Manuel, que desemboca na Protásio Alves. E o pessoal não consegue, né, Moisés? Chega ali e para. Não consegue acessar a Protásio. Fica todo mundo com medo. E daí acontece isso, ó. Tranca aqui dentro. E agora eu vou passar 10 minutos passando raiva aqui. Isso aqui é pior que ir pra levar passageiro no Beira-Rio. É pior. Acreditem em mim. Vir aqui é pior que levar passageiro no Beira-Rio. Sem dúvida alguma. E aqui não dá nem pra buzinar. Porque se eu for buzinar aqui, eu vou ser multado, né? Não, vou ser multado se tiver um azulzinho, mas na verdade não se buzina em hospital, né? Vamos, né? Manter a ordem também. Não se buzina em hospital. E é proibido se buzinar em hospital, por isso. E a propósito, outro dia eu falei sobre isso. Existem várias questões em que a buzina é proibida. Eu não sabia, achei que fosse só em frente ao hospital que realmente tu corria o risco de ser multado, mas não. Eu levantei essa bola aqui e teve um colega que pegou e me mandou aqui num comentário faz tempo já. Faz uns 2, 3, 4, 5 meses, sei lá. Mandou o texto da lei sobre a buzina. Todas as questões que tu não podia buzinar. E isso a grande maioria, pelo que eu entendi, tu não podia buzinar. E agora eu tô aqui parado, sem poder buzinar, dentro do Hospital de Clínicas, esperando um bando de filho da puta amador acessar a Protásio Alves, porque eles não conseguem, né, Moisés? 12h08. 4 Nós passaram 4 minutos desde o último take que eu falei com vocês. Ainda aqui dentro da área do Hospital de Clínicas. E finalmente parece que andou agora.
Vou acessar a rua São Manuel e resolvi uma coisa. Não vou passar raiva sozinho. Vocês vão passar raiva comigo. É só virar aqui. Já aceitei uma corrida. Que depois que eu sair daqui vai ser 2 minutos, mas tá dando 8 agora pra deslocar. Depois que eu sair daqui é só pegar Protásio, Alcides Cruz, Felipe de Oliveira, cheguei. Pegar uma corridinha curta de 2 km, 9 pilas, ali pra rua Felizardo 750. Se eu não me engano é a Zef. Só não sei porque que eu vou fazer lá essa hora. Hoje, né? De repente eu me enganei. É Felizardo 750. Eu acho que é Zef, sim. Mas enfim, olha só. Tô parado aqui porque ali na frente é a rua São Manuel. E logo à esquerda na São Manuel, a Avenida Protásio Alves. Aquela mesma que eu falei da sinaleira que tem lá na frente do Israelita. Só que agora tô no sentido oposto. E o pessoal chega naquela esquina ali, eles querem que o trânsito pare para eles acessarem a Protásio Alves. Eles não conseguem acessar direitinho pela direita, né? Não, eles não conseguem. Bando de amador, ficam tudo parado lá. E daí tranca tudo. Tranca até lá embaixo, quase no McDonald's, dependendo do horário. Porque tranca o hospital, tranca tudo. É passação de raiva. Daí alguém vai perguntar, Daniel, tu sabia disso, né? Eu sabia desde o começo. Eu sabia que isso aqui era assim desde a primeira vez que eu trouxe isso aqui, logo que inaugurou essa área, faz uns 2, 3 anos já, né? E normalmente eu não faço viagem para cá, não trago 211 da Protásio, está anotado lá na minha lista de endereços a não fazer viagem. Protásio Alves 211, hashtag fica a dica. Esse é o endereço do acesso do Hospital de Clínicas pela Protásio Alves. Por que eu vim? Para sair, né? Por que eu peguei? Para sair lá de casa, da porra, né? Vai vir aqui por Edredom. Agora vão acessar aqui. Quantos minutos? Já foram 7, desde a primeira vez que eu comecei a falar com vocês. Lá atrás, dentro do acesso do Hospital de Clínicas, do área de embarque e desembarque do Hospital de Clínicas. E agora aqui que é a pior parte, ó, porque depende muito aquela coisa como é que é a palavra? Da atitude do motorista da frente. Se não tiver atitude, tu vai passar o resto do dia aqui. Agora se tu pegar um estressadinho que nem eu, teoricamente vai mais rápido. Qual é o risco de dar um buzinaço lá na frente? Claro que corre o risco, né? Mas enfim, parece que eu peguei uma turma boa agora. Tô conseguindo acessar direto e eu tô queimando minha língua, mas vamos ver essa creta aí. Vamos ver se essa creta não comprova o que eu tô falando. É uma véia dirigindo, parou. E agora ela vai esperar, quer ver? Olha como ela espera. Olha como ela espera. Isso, espera mais um pouquinho. Agora parou todo mundo, né? Fechou a sinaleira na Ramiro. Viu como é que é? E assim eu passo raiva. Pelo menos dessa vez eu não passei sozinho. Então anotem aí, Protásio Alves 211. 211. Só venham trazer e nunca venham buscar. Nunca venham buscar. Mas só venham trazer se for uma viagem que for te tirar do buraco, né? E talvez, se a viagem que tu vier buscar for te tirar do buraco muito bem paga, né? For te levar para casa, por exemplo, ou se for uma nojeira da casa que está afim, tudo bem, vem, passa raiva, são 10 minutos perdidos da tua vida, te garanto isso, 10 minutos perdidos da tua vida, né? Mas, se ela valer a pena, tudo certo. Mas hashtag fica a dica, Avenida Protásio Alves 211. Projeto de extensão a Vitória faz na ESF das férias. 17 pilas, buscar 2,5 para levar para Protásio sem número. 6 km. Cara, onde? Comfort. 6 km, 17, buscar 3 km. Cara, que absurdo. As aulas na ESF também voltam dia 10, como toda a URGS, mas ela faz um projeto de extensão. Enfim, só para não passar batido. Queria comentar com vocês quem eu vi agora. E fiquei muito feliz de ter visto ele. Significa que um ano depois, um ano e pouquinho depois, na verdade, o verdadeiro Gaspar, o Gaspar original, o Gaspar raiz, buscar 2 km, descer lá na PUC, tá tentando pra buscar na PUC, só que essa aqui tava ruim. O Gaspar raiz, pra quem não sabe, eu troquei o nego velho pelo Gaspar raiz, esse que eu vi agora, o D19. Um abraço pro motorista, que eu não faço a menor ideia quem seja, não sei se ele é seguidor do canal ou não. O D19 eu peguei em novembro de 2023, quando eu devolvi o nego velho, tá velho,
né? Tava cheio de problemas e tal. Troquei pelo Gaspar Raiz, o D19. E naquele vendaval que teve, aquele ciclone tropical que teve em janeiro de 24, há um ano atrás, o D19, no caso o Gaspar Raiz, eu me afoguei com ele. Ele se afogou no caso, né? Eu coloquei ele dentro d'água e ele não conseguiu sair. Já contei essa história alguma vez aqui, daí eu peguei isso aqui. E acabou que eu comecei a usar o nome Gaspar mais frequentemente, o Vai Gaspar, com este aqui. De fato, esse aqui é o Gaspar, né? Mas o Gaspar Raiz é o D19. Cruzei com ele agora ali eu tava na Venâncio, chegando com a véia pra levar pro Clínicas. Ó, 17 pilas pra levar. Ó, a mesma corrida. Cara, a mesma corrida. Não, essa aqui é outra. Buscar 2 km para levar 5,17. Não vamos fazer. É ali na PUC. Com certeza tá tocando na PUC pra buscar, mas tá mal pago as corridas. E só desprotado sem número. Ó, mais uma de 17, Nestor Waldman. Na PUC também, 2.1, Nestor Waldman lá no Jardim Itu, né? Vamos dar ele pelo destino. É isso aí, ó, fluxo, demanda de faculdade que eu gosto, ó. Não nesse horário, normalmente não tem isso nesse horário, é porque hoje tá quente. Se bem que foi coincidência trazer a moça aqui pra ZF, que tá de férias. Ela tá fazendo um projeto de extensão e pá, perguntei pra ela. As aulas de fato voltam dia 10 de março, como eu já tinha antecipado alguns dias atrás. E larguei na ESEF, Faculdade de Educação Física da URGS, pra quem não pegou a referência. E vou buscar na PUCS, passageiro pra levar pra Nestor Waldman. É lá no Planalto, né? 17 pilas. Eu vou porque lá é periferia, entre aspas, é longe, né? E o pessoal de lá trabalha na região central, então tem uma demanda pra cá neste horário. Agora são meio-dia e 27. Então tá tudo certo, essa corrida é boa, principalmente pelo destino. 17 pilas tá dando 15 minutos TX. Mas enfim, viu o Gaspar Raiz então, o D19, ali numa daquelas travessas da Venâncio, eu acho que era Augusto Pestana ou Jacinto Gomes, eu já não lembro mais. Tava paradinho na esquina, embarcando ou desembarcando passageiro, sei lá. Eu parei bem na esquina, ele tava paradinho ali, eu parei bem na frente dele, então eu olhei assim, dei uma piscadinha, e ele me olhou com uma cara de raiva, sabe? Tipo, tu me meteu numa fria, né? Mas fiquei feliz de saber, que bom que o carro recuperado, né? Porque a água entrou no motor, aquela coisa toda. E daí troquei de carro, paguei o que tinha que pagar pra COV em relação às minhas responsabilidades. E tá tudo certo, é isso aí. Para isso que a gente paga a locação, né? Também para isso, para que quando tiver um sinistro, paga o sinistro, paga o custo da tua responsabilidade que tá lá contratado. É uma segurança também, né? Não ter que se envolver com oficina, não ter que se envolver com seguro, não ter que se envolver com um monte de coisa. Carro próprio, tu tem que resolver tudo. E mais, né? Uma situação começa num sinistro maior, com um dano maior do carro, além do custo da franquia do seguro ou do conserto, e por vezes esses sinistros não são cobertos por seguradora, por vezes, depende da situação e tal. Além de todo o custo de envolvimento, paga a franquia, leva pra oficina, arruma o carro, tu vai ficar dela, sei lá, 10 dias para arrumar um carro. Uma semana que seja, sem trabalhar. Esse custo, normalmente o pessoal não coloca na ponta do lápis na hora de calcular o que vale mais a pena, um carro alugado ou um carro próprio. O carro próprio é teu e todas as despesas também. Se tu for bem disciplinado e guardar a grana direitinho para manutenção, separar o dinheiro direitinho para pagar seguro e IPVA, por exemplo, enfim, se for bem disciplinado, tu ainda tem que prever um carro reserva numa situação de da impossibilidade de rodar com o carro, né? Agora pensa se tu não for bem disciplinado, como eu fui com o meu Focus, por exemplo. Comecei a trabalhar achando que estava tudo bonito, sem saber me posicionar, sem saber, fazia 300 pila lá e era tudo meu. Quando chegou um momento que foi para a primeira vez que deu problema grave no Focus, era 3 mil reais de pedir emprestado para primo. Paguei primo, tá tudo certo com o primo. Segunda, terceira, quarta, quinta vez, sei lá quantas vezes fiquei empenhado. E toda vez
além do custo do mecânico, eu tinha 2, 3, 5 dias sem carro para trabalhar e sem como levar dinheiro para casa. Enfim, comecei num assunto, terminei no outro, mas eu acho que é bem pertinente. Muitos me perguntam até hoje, e essa é uma pergunta super recorrente, né? Principalmente para quem está começando: vale mais carro alugado ou vale mais carro próprio? E a minha resposta é sempre a mesma. Se tu for motorista de aplicativo, de verdade não, full time, se essa for a tua atividade principal, tu vai fazer só isso no teu dia, só isso, bons ouvidos por só isso, vale a pena muito mais a locação. Tu tem um custo semanal, ou às vezes mensal, dependendo do contrato, mas é aquele ali, nada mais, não tem surpresa, né? Já o carro próprio, se tu não for bem disciplinado, tu pode ter uma bomba logo ali na tua frente. Feito aqui, ó. Por pouco não virou take no Instagram. Cheguei a virar o celular para começar a gravar, ele apareceu. Quer dar um esporro no piá. Eu respirei fundo, pensei que os 16 pila era mais importante do que um Rios. Mas a nota 1 em bloqueio efetuado com sucesso. O Pedro, que me chamou de mestre e de chefe, conseguiu me dar 2 títulos numa mesma viagem. A vida de Nestor Waldman, então, aqui no Jardim Planalto. Vou mostrar para vocês a casa que eu fiz uma entrega de Uber Eats em 2020, nos primeiros meses de pandemia. Um domingo bonito que nem hoje, só que era inverno, não tava calor com certeza, e que disparou um gatilho na minha cabeça naquela época, que eu percebi que naquele momento meu casamento estava indo ladeira abaixo, né? E não tem nada a ver com essa casa. Essa casa não tem nenhuma responsabilidade nisso. É essa casa aqui. É essa casa, exatamente essa casa aqui, né? Que não tem nenhuma responsabilidade na história que eu vou contar pra vocês, mas ela é o gatilho. Ela me deu o gatilho, me trouxe o gatilho. Não a casa em si, sim o evento. Saí pra trabalhar, então no domingo desse, vamos trabalhar. E foi uma coisa que eu nunca falei, acho, pra ninguém. Nem pra mim, talvez eu tenha falado. Muitas vezes eu saí pra trabalhar só pra não ficar em casa. Muitas vezes eu ficava no posto fumando cigarro de madrugada, na Fernando Gomes, por exemplo, só pra não chegar em casa. Como se eu quisesse fugir dos meus problemas, né? Como se eu tivesse vergonha do que eu tinha acontecido comigo naquele momento. Eu tive uma virada de chave na minha vida financeira forte. Eu tinha uma vida confortável. Rico não, nunca fui rico, né? Mas tinha uma vida confortável. E do nada as coisas mudaram por conta do burnout que eu tive. Talvez eu não tenha me curado até hoje. Não sei se um dia me curarei dessas crises de ansiedades. Mas como eu falei, hoje ainda, eu não quero mais que isso seja a pauta dos meus vídeos. Então deixa eu focar nesse caso aqui. Foi quando eu percebi lá atrás que eu tava tendo esse tipo de atitude, sabe? Que eu só saía pra fugir dos meus problemas, como se eu estivesse aqui sempre com uma bengala. Ah não, porque eu tô correndo atrás, porque eu tô trabalhando, e me via fumando de madrugada no posto de gasolina sem ganhar porra nenhuma, jogando trela com os amigos, né? Com os amigos, jogando trela, conversa fora com os amigos. Não tem ninguém mais aqui daquela turma. Não sei nem se me acompanham, inclusive, nas redes sociais. Mas o que aconteceu nesse dia nessa casa aqui, que não tem nada a ver com a história. Essa casa foi só o gatilho de novo. Desculpe a repetição. Saí pra trabalhar no domingo de manhã, bonitaço como esse, que podia estar aproveitando com a minha esposa. Fugir de casa, entre aspas. Já entenderam essa parte, né? Tocou uma corrida pra buscar no hospital, no restaurante Al-Nur. Protásio com Dona Leonora ali no bairro Rio Branco, né? Cheguei ali, já com raiva, pensando, será que vou ter que demorar, vou ter que esperar, não sei o que. Cheguei, desci do carro, daí já fui na porta do restaurante. Eu sou o Uber Eats, o cara já me encaminhou pra uma portinha lateral ali,
Cheguei, ele já tava pronto, um pedido, coisa mais linda, assim. Tive que pegar com 2 braços, tá ligado? Literalmente. Já tem uns 4, 5, 6 potão assim de comida. E o cheiro veio, coloquei atrás do carro. O cheiro veio, eu fiz toda a viagem lá da pra trás até aqui. E até acho que gravei esse dia e falei sobre essa situação. Sob aquele ponto de vista, né? E não sobre o que eu tô tendo hoje. E o ponto de vista naquele momento. Eu ganhei lá, sei lá, uns seus 30 pila, 40 pila, não lembro quando foi. O Uber Eats durante um tempo pagava bem. Partiu de R$25, lembro? Não nesse momento já era diferente. Mas enfim, pagava bem, valia a pena fazer Uber Eats. Principalmente na época da pandemia, que tinha pouco passageiro, o pessoal ficava em casa, não saía pra almoçar. Daí cheguei aqui, ver a senhora e o senhor da família, né? Numa alegria, numa felicidade. E daqui a pouco eu vou precisar parar de falar, porque senão, né? O cara não se aguenta. Numa alegria, numa felicidade, vê, não sei o que, monstro bom, não sei o que, bababá. E eu comecei a entregar os potes pra eles assim. E eu me dei conta que era pra eu ter família naquele momento, né? Não comendo a comida deles, não. Mas é que eu podia estar naquele momento fazendo justamente isso. Confraternizando com os meus filhos, com a minha esposa da época. E eu tava aqui, fazendo de conta que tava trabalhando, entre aspas, né? Fazendo de conta entre aspas, né? Mas de alguma maneira fugindo dos meus problemas, não encarando eles de frente. E aquele dia eu pensei muito sobre isso. Demorou 2 anos aí depois disso. Eu me separei só no final de 22. Isso foi em 20. Já tinha acabado a pandemia, inclusive, quando eu me separei. Mas isso aí foi, sabe aquela coisa que vai somando? Talvez tenha sido a primeira. Ufa, finalmente, tchê. Mas eu não vou pra Malho 405, deve ser no meio das escolas. Aqui talvez tenha sido só um dos primeiros. Eu acho que vocês entenderam a história. Ali eu vi que ali caiu minha ficha. O meu casamento está indo por água abaixo. E sabe o que é o pior de tudo? Eu não fiz nada, absolutamente nada, para evitar isso aí. Eu sempre fui super autoconfiante em relação à minha relação com a minha ex. Achava que a gente ia passar de boas pelos problemas. E de alguma maneira a gente sobreviveu, como muitos de nós sobrevivemos após a pandemia. Só que o pós-pandemia que talvez tenha sido pior, né? Ela é 10 anos mais nova do que eu, tem a vida inteira pela frente, literalmente. Eu estava sendo uma âncora na vida dela, de fato. Estava sendo uma âncora. Para vocês que vêm dizendo quase que diariamente que eu sou o melhor youtuber, que eu não sei o que eu falo a verdade, beleza. Falar a verdade eu me orgulho que sim. Não tenho vergonha de falar o que eu tô falando agora, por exemplo. Mas escutem com bons ouvidos essa história que eu contei pra vocês agora e usem como exemplo para não repetirem. Eu perdi um casamento, perdi uma mulher maravilhosa, uma família que ela tinha, que ela tem, a família dela, que me acolheu, maravilhosa. Perdi. E eu não fiz nada para evitar isso. Muito pelo contrário. Não foi conscientemente, né? Mas talvez eu tenha sido um preguiçoso que recebi vários sinais e não me movimentei. Acabou a pandemia, as coisas voltaram ao seu normal, entre aspas, de convívio social, e ela viu que eu estava sendo uma âncora na vida dela. Conversamos a respeito, eu entendi, já sabia, na verdade, já tinha visto exatamente toda a argumentação dela. Ela nem precisaria ter me dito nada. Enfim, acabou. 22 o número dessa casa. Não sei que rua é essa. Aqui no Jardim Planalto. Talvez aqui eu tenha recebido o primeiro sinal. Lá atrás. E sabe o que eu fiz com ele? Com esse sinal? Eu não fiz nada. Hashtag fica a dica. Bora voar então, né? Demorou mais uns 5 minutos até vir uma corrida que presta. Liguei X pra ver se vinha alguma coisa interessante.
Não veio de X, mas veio uma. Ok pelo destino, pelo horário e pela possibilidade que ele me traz, que é o aeroporto 26 Pilinhas aqui do Planalto. Uma ruazinha aqui de trás que eu já não sei o nome, mas pelo Waze 700 metros. E chuleando, né? Vamos chuleando, pegar uma corrida pro Hill Park. Sim, hoje eu quero a nojeira. Hoje tem que abastecer. Se pegar nojeira longa tem que abastecer daí. A passageira entende, né? Tô com 120 km de autonomia. Se pegar nojeira longa, tem que abastecer com o passageiro. Tu nunca abasteceu com o passageiro? Uma vez eu peguei no domingo de tarde. Não sei se era domingo de tarde. Não, era uma quarta-feira. Era um dia de semana de tarde. Gravei também uma viagem pra Gramado. Eu andava no Voyage Viriato, caindo nos pedaços que aquele carro era. O Viriato junto com o Cobalt, que são os dois carros do mesmo dono, até já esqueci o nome e não faço a menor questão de lembrar. Foram disparados os piores carros que já passaram por aqui, pelo canal Diário de Uber. Aí peguei um pessoal, não lembro quem, acho que era um casal, pra Gramado, quarta-feira, 2, 3 da tarde. Daí não tinha gasolina. Na época era GNV, os Viriato era GNV. Tava sem GNV, ou pelo menos não tinha o suficiente para ir voltar. E parei para abastecer com eles. Essa não foi a única vez, mas foi também uma vez. Aqui na Marina Cirande do Castelo. Ah, não, naquela outra coisinha. Foi uma das vezes que eu parei para abastecer com o passageiro. Lembrei agora assim como quem vai a merda. 1h da tarde. Estamos aqui já. Uma para buscar 11 minutos na Clóvis Paim Grivô. Eu no aeroporto tocou uma tururu para buscar 11 minutos na Clóvis Paim Grivô, aqui no Maitá, nas minhas costas. 60 pila para onde? Gravataí. 25 minutos. Peguei de ti essa aqui, ó, motinha. Tem mais 4 minutos para aparecer a Cristine. 60 pilas, 25 km, 25 minutos. Essa aqui é a viagem que o Mota já defende aqui, né? Outro dia, inclusive, ele pegou uma pra Gravataí, mais ou menos parecida com essa. Se a Cristina aparecer, eu gostei da viagem. Mas ela tem que aparecer antes, né? O que eu ia falar antes? O que eu tava falando? Ah, sim, tocou 11 minutos pra buscar, R$11 a corrida. Nem vi pra onde era. Recusei com raiva. Cadê a Cristina? Se ela não aparecer em 3, eu saio e volto. Essa corrida eu não vou perder de jeito nenhum. Essa é pra fazer. Mesmo que o destino seja Gravataí. Gasolina eu tenho pra ir, com certeza. 110 de autonomia. Eu vi uma senhora ali, uma senhora e uma moça. Não é comigo. Agora eu vi uma Veca Cat, cara. Deve ser ela, né? As Vecas tudo pra cá. Tem um rapaz aqui tem um casal com uma criança que não... É Cristine? Cristine? Ah, lá vem vindo ela atrasada. Já tá pegando a mala quando chamou o carro. Cara de pau. Filha da puta. Ela mesmo. É Cristine? Tudo bom? Tá aberto o porta-malas ali, só apertando o botão. Não sei tu, mas eu não penso pra abrir porta-malas, a não ser que realmente precise. Uma linha pequena de mão essa que tu leva em cima, sabe? Oi? Enfim. Tem gente que levanta e tá tudo certo. Se é necessário, eu faço. Caso contrário, olha aí, ó, tá toda... Tudo bem, senhora? Tem mais. Ah, tem mais coisa ali. Mais coisa. Ah, então assim, ó, eu vou ter que sair do estacionamento e volto pra buscar vocês. Senão eu vou perder o tempo do cronômetro. Eu tenho mais 1 minuto pra ficar aqui dentro. Eu volto, eu tenho que sair pra zerar o... Tá? Eu já volto, fica aí que eu já volto, tá? Ah, chegou carregado. E eu falando da mala aqui, tio. Tem 1 minuto aqui. Ficou aberto o porta-malas dentro por cima. Tá, mas eu vou ali e já volto. Que loucura, só no nosso. Nunca aconteceu isso comigo. Contigo já aconteceu? Contigo já aconteceu essa? Tu deixar o passageiro ali esperando, tomando um café. E ele me deixou esperando também! No caso ela, né?
vontade de ir no posto mijar e depois voltar. Essa é a vontade que eu tenho. Mais 1 minuto, vai dar certinho, bem na tampa. Ela não entendeu nada. Ó, abriu, levantou a tampa agora atrás, ó. Tem que parar no posto pra fechar a tampa. Filha da puta. Não, agora já fechou de novo. Ah, que raiva, tia. Mas vale esses 2 km só pelos 60 pila da viagem de 25 km. Ai, que loucura. São 1h30 da tarde. Deixa eu desligar aqui que eu tô rindo, mas é de nervoso e de raiva dessa espera, dessa volta toda que eu tenho que dar. Eles têm 3 malas, entenderam, né? Eu tava falando que ela tava com uma malinha de mão, não sei o que, mas aí veio um rapaz e uma criança, o marido dela é a criança, provavelmente, filha dela, com 3 malas dessas gigantes. Eu não sei nem se vai entrar no carro. Eu tô correndo o risco de voltar lá e não entrar. Né? Mas vamos tentar ali, colocamos aqui na frente se for o caso. Essa viagem eu não vou perder. Não faz por causa de 60 pila, né, tia? Puta que pariu. Foi boa viagem, 2 horas da tarde, deu meia hora, 60 pila e vai ter reajuste. Me fez rodar mais uns 3 km. Aliás, vai ter, eu não sei, né? Eu espero que tenha. Pra não pegar o bairro. E aqui no bairro Santa Cruz, eu não conhecia aqui, essa região. Perto da Ubra. Ou que um dia foi a Ubra que eu descobri que agora é a prefeitura de Gravataí. Casal de... Ah, não vamos falar mal dos caras, né? Estão chegando de viagem agora, se aparecendo que estão na Europa. Sabe, deixa quieto. Quiser entrar no condomínio para pagar as malas dentro de casa. Ah, tá muito calor, cheio de frufru, cheio de 9 horas, sabe? Se fazendo, não sei o que. Que canseira, sabe? Que canseira. Mas enfim. Agora eu vi que tem um posto nessa avenida principal que me trouxe aqui. Acho que é Jorge Amado o nome da avenida. E tem um posto ali que eu preciso mijar como se não houvesse amanhã. E vou esperar uma corrida pra voltar agora, né? Ou pra ir pra outro lugar. Tô com uma de 12 de Comfort com parada, que eu não quis nem saber por onde era. Uma de 11 pra Estrada da Cavalhada, que é aquela que tem lá do outro lado da freeway, também não quis saber. De X. E uma de 6,26. Que também não me interessa saber. Essa aqui é a avenida, acho que é Jorge Amado, não tenho certeza. Tô vendo aqui. Acho que é. Enfim, é Santa Cruz, é isso mesmo, Rua Jorge Amado. Tem um posto, cadê o posto que eu tinha visto antes? Desapareceram com o posto? É um posto dos 2 E's, aqueles E mais E. Não sei se fala assim. Nunca pronunciei o nome daquele posto. Tem posto, tem poucos em Porto Alegre. Tô me mijando. Outro dia o colega me viu, disse que ficou angustiado comigo. Lá em Alvorada, no Algarve, procurando o posto, chegando no posto e o posto tá com o banheiro interditado, lembra disso? Vai no Max Center, vai não sei o que, vai no supermercado. Sempre gera engajamento esse assunto. Não que eu não esteja me mijando, que nem eu falei aquele dia, de fato estou. Não teria capacidade de inventar essa história. Mas eu gosto, faço questão de falar isso, porque sempre vai vir um comentário. Já te falei, coloca a garrafa PET, pega aquelas de iogurte que tem a boca mais larga. Cara, até isso já falaram. Não, Daniel, tem que pegar o copo, a garrafa PET de iogurte, aquela de litro, que tem a boca mais larga. Ah, bom, beleza. Beleza, tá tudo certo, obrigado pela dica. É que eu respondo sempre isso. Valeu pela dica. Valeu pela dica. Tá aqui o posto agora, só tem que descobrir se tem banheiro, deve ter, óbvio. Óbvio não, né, mas normalmente tem. Vaga só no sol pelo jeito. Eu vou encostar atrás desse aqui, ó, que fica mais fácil. Pelo menos pra mim fica mais fácil, né? O banheiro deve ser ali do lado, imagino eu. Não vi nenhuma plaquinha, então deve ser ali do lado, eu acho. E não tô com nada nem pra mandar merda por enquanto. Vou ligar o modo pet e depois vou esperar meu principal passageiro do dia. Hoje tá quente mesmo, hein? Puta que pariu, hoje tá quente valendo. Enfim, mijei naquele posto lá e vim nesse outro posto aqui que fica bem na frente do condomínio Alphaville. A estrada aí tá Columi. Eu acho que eu tô bem posicionado. Perdi uma no Tururu de 36 pila pro Fêmea. Ia voltar com raiva pro 36, né? Mas depois fiquei pensando, acho que foi bom não ter aceitado. Pô, 36 pra... Eu não sei, deve ter uns 25 km.
O que tá tocando de 6 pila, de 5 pila é coisa inacreditável. Não direcionei. Preciso pegar meus... Tem mais 2 membros. Eu ia largar agora. O que será que o Mota faz uma hora dessas? Chega em Gravataí no meio da tarde, faz o quê? Pra voltar. Porque ele sempre volta, né? Ou pelo menos ele mostra quando volta. Quando ele volta, ele sempre mostra. E eu concluí, o Mota, eu não sei o que ele faz. Eu almoço. Então, como já tá virando tradição nesse canal, na hora do almoço, na hora das cenas repugnantes, é hora de apresentar os novos membros do clube de canais do canal Diário de um Uber. Oswaldo Moté e Uberizados. 2, né? Oswaldo Moté, Uberizados. Os mais 2 novos membros assinantes do clube de canais. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo apoio. Agora só falta você. Da série Isso a Globo Não Mostra. Da série Isso a Globo Não Mostra. Isso não é uma crítica pro Jean, tá? Não é uma crítica pro Jean. Eu entendo perfeitamente a forma como ele trabalha. Ele só procura... O que ele procura é faturar por tempo, ou seja, não interessa se tem 30, 60, 80 quilômetros. Ele quer ganhar mais de R$1 por minuto. E tem tido sucesso assim, né? Nenhuma crítica em relação a isso, nenhuma. Mas isso já não mostra agora o que eu vou fazer. Um beijo pra ti, Jean. @Uber do Mota, sigam lá no Instagram. E podem seguir ele no canal do YouTube dele, que ele não tem vídeo ainda, mas já tá se mexendo pra providenciar alguma coisa pra mostrar pra vocês. Depois de uns 15 minutos, eu acho. Perdi o tempo aqui, agora são 2h28. Não sei que horas daquela hora que eu tava falando pra vocês dos membros ali. Faz uns 15 minutos, eu acho. Na mesma sombra aqui desse posto de Ipiranga, em frente ao Alphaville, tocou em tudo que é lugar nessa cidade pra buscar viagens absurdas. Até que finalmente tocou na porra do Alphaville. Uma viagem de 32 pila pra 29 km pra Porto Alegre. E eu vou fazer. Porque antes lá do que aqui, né? 25 minutos. Essa é a lógica do Jean. Não interessa se tem 29 km. Em meia hora eu farei 32 pilinhas. Tá certo essa lógica? Talvez. Talvez. Mas essa bandeira eu não levanto. Já falei outro dia. Essa bandeira eu não levanto. Mas eu entendo e respeito. Vamos de modo Jean ativado então. 22 para 24 minutos. Né? Essa é a relação? Tá boa? Tá. 15 km. Vou fazer que eu não tenho feito nada ultimamente. Ontem eu fechei com R$323. Por causa disso, porque eu não fazia porra nenhuma. Mas é isso que o estagiário quer, né? É exatamente isso que o estagiário quer. Nos vencer no cansaço. Não tô vencido no cansaço ainda. Eu não tô vencido no cansaço. Eu tenho que entender que essa semana, na teoria, e só na teoria, deve ser a última que isso vai acontecer. E assim espero sinceramente. Sim, espero sinceramente. E essa corrida aqui não é de todo ruim, não. Lomba do Pinheiro. Não faço ideia pra qual rua eu vou levar. Eu não vi. Eu tava na freeway vindo com um rapaz, tocou em espera quando faltava 7 minutos pra eu chegar com ele aqui na 25 de julho. Mais uns 3 ou 4 pra eu buscar chegar aqui na Cerepau. Tem um detalhe, né? A Cerepau pode ser que o passageiro não embarque. Pode ser, 5 para as 3 da tarde. Aceita que dói menos. Às vezes tu ficar on fire, né? Às vezes não. Ficar on fire pode ter seu lado negativo. Tu acaba fazendo coisas que tu não faria se tu tivesse raciocinando bem. Mas o lado positivo é que tu não perde tempo parado embaixo de árvore falando bobagem, né? Que é o meu caso. Só pra não passar batido, tô aqui na mapa. O senhor disse, não vai reto, tá? Eu disse, por que tem uma vila? Sim, tem uma vila. E
E vai acabar com o teu carro, estrada de chão. Mas o que eu vou fazer? A Franciele tá pra lá. Eu acho que ela tá ali na Quinta do Portal. Já tocou em espera, mais 17 pilas pra levar ali pra Protásio. Deve ser no Sesc. Número par em direção ao centro, número 5680. Essa é a terra que vai destruir meu carro? Ah, não. Isso aqui não é nada. Não conhecia esse trecho aqui da mapa, na verdade. Eu só tinha passado na Santos Dias, que é a avenida que tem ali atrás, que é a Rua do Terminal, que liga São Francisco até a Lomba mesmo, a João de Oliveira Rimião. E nunca tinha entrado para dentro dessas ruazinhas. Sabia que tinha Vila Mapa, que é essa aqui, ó. Não conheço, vamos conhecer junto então. Diz ele que é perigoso, que vou estragar meu carro. Segundo eles, aqui vai estragar meu carro. Vamos lá, vamos ver se estraga o carro. Eu tenho que atravessar por tudo isso aqui, pelo que diz o GPS, para ir lá no outro lado, lá, para buscar a Franciele, então. O que temos aqui? Rua das Clateias. Lá no final vai ser a São Francisco, vai ser justamente lá no Quinta do Portal, eu acho que eu tô indo buscar. Que é um loteamento que tem ali na Afonso Lourenço Mariante. Vendo lingerie, litrão de polar, R$10. Ó, o esgoto a céu aberto literalmente rolando aqui, ó. Dá pra ver porque tem um cocôzinho rolando ali, na brincadeira. Uma dessas aparece um cocôzinho, né? Ó, isso aqui que vai estragar meu carro, dizendo. Isso aqui que estraga meu carro. Senhorzinho, gente boa. Ele é a esposa e acho que a filha. Cerepau não foi problema, não foi empecilho para embarcar passageiro. Lá tem uma lombinha, pelo menos uma lombinha asfaltada. Essas ruas de terra em dia de chuva é complicado, né? No mínimo vira um peral. Aqui tem um buraco. Eu passo aqui direitinho, sem dar BO. Segundo o velho lá, vou estragar meu carro. Deve ser isso que ele se refere aqui. Tranquilo. Agora é só subir o asfaltinho. E ali já tá na Afonso Lourenço Mariante. E depois só descer o outro loteamento do lado de lá, que é o Quinta do Portal. Que banda pela Lomba do Pinheiro, hein? Por essa vocês não esperavam. Assim como quem vai a merda, Lomba do Pinheiro, no meio de uma tarde de terça-feira. Hoje é terça? Hoje é terça-feira. Ó, o Super Quinta ali, ó. Falei em terça-feira, tem o Super Quinta aqui, bem na Afonso Lourenço, esquina com essa rua aqui, Rua das Clateias. E aqui, ó, vou dobrar a esquerda, a primeira direita é o loteamento Quinta do Portal. Inclusive uma linha de ônibus. Chama Quinta do Portal. O HB20 deixou eu passar, obrigado moça, valeu. Se combinar direitinho, todo mundo transa. E esse é o loteamento Quinta do Portal, ó. A caminhonete parou bem na entrada da rua, trancando todo mundo, cagando pro lance, né? Cagando pro lance. É bem coisa de... Será? Sem juízo de valor. Ó, asfaltaram aqui, a última vez que eu vim aqui, isso aqui era paralelepípedo, eu acho. Foi no Dia das Mães, uma vez eu vim buscar um passageiro aqui e levei pra Viamão. E eu sei que naquele dia eu fui parar quase em Palmares do Sul. Eu levei depois uma passageira, deu R$90 a corrida, eu acho. Um lugar que eu não sei o nome, antes de Capivari, na verdade. E voltei. A questão é que tinha parada lá, não lembro muito bem essa história. Mas enfim, tá tudo asfaltadinho aqui, tá de boas, ó. Lá no final, pelo jeito, é o final da linha do bus, ó. Mas as ruazinhas do lado são tudo de terra, não tava louco. Eu não tava louco. As ruazinhas na volta são tudo de terra. Com certeza, quando eu chegar ali e pegar a Franciele, vou pegar uma dessas ruazinhas à direita. Esse é o ônibus, o 394.6, que é o mapa Quinta do Portal, né? Se eu não me engano, o fim da linha dele é aqui, ó. Mapa Quinta do Portal, exatamente. Agora pegar a direita aqui. Essa rua da Franciele. Será que ela tá pronta? Tá lá na frente de casa dela já. Agora vamos fechar o pito, cara. Vem cá. Não sei o que. Vamos parar, né? Vamos parar agora. 4 horas da tarde, missão dada, missão cumprida. Chega de nojeira.
Tocou 23 pila para 18 km para Gravataí. Eu pensei, não, chega. Já não tá mais na hora de fazer isso. Eu fui ver as contas, 210 pilinhas às 4 horas para 130 km. 210 pilinhas para as 4 horas eu fazia em dezembro, pessoal. Ou seja, tá checado com sucesso. 130 km para 210 tá ruim, né? Vamos combinar? Podia ser 280 no mínimo. 300 talvez. Também fazia isso em dezembro. Quase 3 vezes o km. Mas em dezembro faltam 10 meses ainda, né? Então, vou lembrar que é fevereiro. Tá de bom tamanho, não dá pra reclamar. Só que agora chega, fazer 23 para 18 nem pensar. Pega uma 12 para 5 aqui na Chácara das Pedras, na João Paet. Se eu levar ali pra Tupareí, uma coisa assim, ali no IAPI. Depois deixar um lugar pra mijar. Acho que não posso dar. Era o mínimo que eu esperava, né? Fazia dias que não vinha. Com um calor desses de, sei lá, de 57 graus. Eu desci ali no posto da Brino. Não vou dizer que eu passei mal. É exagero da minha parte. Mas foi quase isso. Calor inacreditável que eu senti. Tudo bem que os postos de gasolina, eles normalmente são mais quentes do que outros. Lembra da Dona Laura e da Mariante Mentirosa? Da Dona Laura Mentirosa e da Mariante Verdadeira que eu falei outro dia? Tô justamente aqui nesse entroncamento de SUVs. Por fora aqui. Aqui vamos por fora, entramos na Mostardeiro lá, por cima, passando por cima de todo mundo. É tudo uns boca aberta aqui. Saí ali no posto abrindo pra mijar. E graças a Deus que tocou, fui correndo no banheiro e já voltei. Tava uma sensação assim de passar mal, literalmente, sabe? Ou quase isso. Daí peguei 16 pila lá na Emílio Esteves. Trouxe aqui pra Dona Laura e agora tocou com mais 8,75. A dinâmica veio com tudo. Ali na região da rodoviária tá mais 15. E aqui no travesseiro tá 8,75. Uma viagemzinha de 17 pilas. Pegar no 319 da Florença para levar para Lucas de Oliveira. Eu acho que é 740 o número. Se for 740 é o Zafari da Lucas. Vocês estão vendo aqui essa sinaleira demorada. Ela fica uns 2 minutos fechada, eu acho. E uns 20 segundos aberto no máximo. E daí fica todo mundo se enrolando quando ela abre. E é normal ficar 2 vezes nela aqui. É normal, é muito irritante. É muito irritante. E normalmente hoje não tem, né? Então lá tem um Voyage Taxi, depois tem o Mob, e aqui tem o HB20. E atrás do HB20 sim tem uma Jeep Renegade. Mas normalmente é só SUV. Só SUV. Cheio de madame dirigindo as SUV. E faz a conversão pra mostrar. Olha só como tá demorando. Se bobear já abriu, já fechou, ninguém se deu conta. Eu não tô enxergando a sinaleira daqui. Senão eu já estaria buzinando, mesmo com a sinaleira fechada. Ó, agora abriu. E já tem gente buzinando lá na frente, ó. Assim começa, tem sempre um estraçadinho que começa a buzinaço. E não foi ainda, ó. E agora tá verde, ó. Agora eu já tô vendo. Já vai fechar se bobear. Já vai fechar. Aqui nós vamos por fora, porque tem 4 faixas na Mostardeiro. E só tem 2 aqui. E 95% do povo dobra à direita, ó. Vocês estão vendo? Com exceção daquele sandeiro branco, todo mundo tá entrando à direita, inclusive o MOP, que eu passei por ele agora. Agora vamos tocar por cima aqui, ó. Aqui o pessoal embarca e desembarca no 337. E agora eu vou pegar a Marta aqui na Florença 319. Pra cima deles e ferro delas. 20 para 5 da tarde. Só para não passar batida então. Esse é o Zafari da Lucas. E essa dama de vermelho é a mais nova bloqueada do meu aplicativo. Não sei porque essa veia não tá na SUV dela, né? Na SUV dela, na SUV dela. Deve estar no conserto, na lavagem, pessoa pro filho, pra neta, sei lá. Não me interessa. Viu? Se combinar direitinho, todo mundo transa. Dei sinal, o cara deixou passar e agora ele vai de boas e eu vou pra cá, pra esquerda. Enfim, viu? Ah, sim, é colega, inscrito, provavelmente.
Me reconheceu, por isso que deu passagem. Tá. Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. O cara, eu só achei que o cara tivesse me dado passagem. Porque gentileza gera gentileza, uma mão lava a outra e as duas limpam a bunda, já diria o profeta. Vou pegar mais uma agora aqui na Bordini, em direção a Nilo 1237. O prédio aquele dos... bem na curva, tio. Tem que desligar o take pra me posicionar aqui direitinho. O prédio aquele lá dos corretores de imóvel, tá ligado? Os que se acham que tem a mesma vida dos seus clientes. Só para não passar batido, essa velha vem resmungando ali da Florencio até aqui o Zafra da Lucas, o tempo inteiro resmungando e reclamando da vida. Passageira bloqueada com sucesso. Check! Tá tendo dinâmica firmezinha e não tá mentirosa, o que é mais importante. Parece que vem temporal por aí. Confesso que me assusta um pouco esses temporais aí. Hoje mesmo eu falei do Gaspar Raiz, que morreu afogado, e não consigo não associar ventania e chuva com aquela noite lá. Eu não consigo associar. Enfim, tô aqui na Rua Guilherme Michel, deixei a última moça aqui na ESPM. Uma boa viagem desde o trem de 40 ali da Borges, 25 pilas pra onde? Murilo Furtado, que delícia de viagem. Agora tu veio, merda. Mais 6,75. O pior já passou, diz a moça pra mim agora. De fato, parece que o pior já passou. Que loucura. Chuva com pedra. Passei por árvores caídas ali na lajeado. Fios arrebentados. Um bando de boca aberta que não sabe o que fazer, que para no meio do caminho. Algumas poças d'água localizadas. Mas parece sim que o pior já passou. Ufa. Tô no modo pet agora. Tá tudo mais 15 o mapa. Ninguém tá pedindo várias corridas, é verdade, mas isso é consciência, ninguém trabalha. Agora sim, agora já dá. Do jeito que tá agora já dá. Mas eu preciso mijar e ter certeza que vai dar uma estiada. E até para deixar esperar um pouquinho também, porque vocês estão vendo como tem água descendo, ó. Essa água não vai alagar aqui, tá? Porque eu tô no morro. Eu tô no bairro Petrópolis, em cima do morro aqui, na real. E aqui não tem como, a água só vai escorrer. Só que nessa escorrida dela, ela vai criar poças. Então essas poças em 10, 15 minutos, se a chuva parar, elas se esvaziam, né? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Ó, por exemplo, ali a lajeada onde que eu pretendia entrar, até vou entrar nela, tá criando ali, ó, uma confluência de rios, parece, ó. Ela tá dando pra entrar de boas, ó. E ela, como ela é uma subida agora, eu só vou pegar a correnteza ao contrário, como se fosse um raft. Deixa eu andar aqui, não posso parar. Porque a água tá rasa. Enfim, vou subir o rio agora aqui, ó. Olha a esquerda ali, ó. Parece uma cachoeira. Um rio de correnteza literalmente descendo, ó. Estão vendo? Tem algumas árvores caídas. Na quadra de baixo, que eu passei pra vir trazer a moça, tinha uma árvore caída. E eu consegui passar por cima da calçada. E agora aqui na frente parece que também tem uma árvore caída. E a caminhonete vai pensar o que vai fazer da vida. É só um galho, moça. Vamos, passa do lado e vamos dar ali. Não tem por que parar aqui, tchê. Vai! É só passar pro lado. É só passar pro lado, por cima da calçada, isso. Vai! Que agonia que dá, tchê. Não tá vendo que passa? Ah, tem um boca de lobo na frente. Ela tinha que desviar, entendi. Tá desculpada, moça, agora entendi. E tu não consegue, né, Moisés? Puta que pariu. Foi bem assim, lá embaixo aconteceu a mesma coisa. Só que foi um pouquinho pior. Tinha uma árvore grande assim, caída. Eu passei por cima da calçada e tal, tive que dar uma desviada com a passageira. Assim, moço, acha um lugar seguro e fica parado. Não tem lugar seguro agora, tá caindo pedra. A gente tem que pelo menos se movimentar. Tomar cuidado, né? Pra não cair nenhum galho na nossa cabeça.
Não, passei o pior, eu acho. Agora chegar aqui no posto do Borba, preciso mijar como se não houvesse amanhã. Aquela moça eu já peguei outro dia. Acabei de passar por uma passageira que eu esses dias peguei. Enfim, é isso aí, são 6h27. Muito louco essas questões de chuva localizada, né? Agora são 7h30 da noite, anoiteceu em Porto Alegre, aqui no Menino Deus. Tá tudo seco. Eu vim lá da Carlos Gomes, no centro, depois que passou a tempestade, veio a bonança. Ou não? Nunca saberemos. Peguei uma moça e levar pra Demi Silva. Era metade da Cristóvão Colombo. Tudo seco. Os puff tudo seco, na verdade. Os puff tudo seco. Daí fui até o centro. Larguei a moça lá, tocou no TJ, trouxe aqui pro Eucaliptus. Tudo seco, ainda perguntei pro rapaz. Não choveu aqui? Ele disse, não. Só vendaval. Banco da província, não. Só vendaval, não sei o que. Olha, tu visse que eu passei, não dá pra dizer que foi na mesma cidade com menos de 5 km de distância. É mais ou menos essa diferença, não, talvez mais 7 que seja. Lá do Petrópolis, onde eu tava, até aqui, na região dos Puffs, né? Enfim, tô ali no posto Pegasus do Menino Deus, errei a rua. Não, acertei, isso mesmo. Se não tocar nada interessante, dar mijadinha, parar um pouquinho, descer do carro. E depois dar ali no meio, que é a minha última perninha. Hoje eu vou bater meta, depois de muito tempo. A dinâmica ajudou, ainda tem um pouquinho, tá com 13,25 nesse momento aqui. 9 lá no bairro Floresta, mas aqueles 9 que tu não acha, né? Chega lá e tá te pagando mais 4, mais 13,50, enfim. E às vezes mentiroso, né? E é isso, penúltimo take de hoje, próximo é pra finalizar o vídeo. Se fosse uma baita de uma mal educada, seria a viagem perfeita pra finalizar a noite. Tocou 53 pila, tava fazendo plantão lá na Tuiuti. Quando por sinal, também entreguei uma baita de outra mal educada. E daí fiquei fazendo um plantãozinho ali, esperando uma corrida, faltava 20 pila pra minha meta. Só pela corrida pra Zona Sul, sem direcionar. Só pela corrida pra Zona Sul. Eu tô com R$53 de X pra cá, pra Restinga, Rua Clara Nunes. Eu pensei, repensei, 11 pila pra onde? Não consigo ler. Então vou pegar. Eu quero pro tapete agora. Se tocar pro tapete eu vou. Qualquer coisa lá, Cavalhada, Tristeza, Assunção, Ipanema, vou. Não quero, aqui na região não quero ficar. E daí pensei, vai ter pegadinha, vai ter parada na viagem e tal. Nada. 53 pilinha para 21 km a partir da Santa Casa. Tá, vamos dar, né? Vamos dar no meio. Fechamos a meta. E se pá, ainda pego mais uma para voltar pra região do Cafofo quando chegar lá, né? Eu tinha acabado, fazia 20 minutos, meia hora antes de eu pegar essa senhora, de desligar o ar-condicionado e baixar os vidros, porque baixou um pouquinho a temperatura, agora tá barbado, deve estar fazendo uns 30 graus. Mas de fato baixou um pouquinho a temperatura. Tinha acabado de desligar o ar-condicionado. Ela entrou, ai moço, tu não tem ar-condicionado? Eu disse, tenho ar-condicionado sim, senhora. Ai, eu tô morrendo, diz ela. Mas então, porque a senhora não viu hoje de tarde, senão já tava morta há muito tempo. Já saído de casa pra rua hoje de tarde, não estaria morrendo, já estaria morta. A gente estaria no seu velório agora. Ai, eu passei a tarde inteira em cirurgia, no ar-condicionado, toda paramentada. Daí tá, engoli seco, não falei nada, deixei quieto. Daí não deu pouquinho, pegou o celular e começou no tchaca-tchaca, 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 até que eu olhei pra trás, ela colocou o fone. Tava no Viva Voz, sei lá o que. Essa aí, áudio, não sei mais o que, colocou o fone. Sentiu o cutuco, fica pensando, né?
Peguei uns caras Pereira, passamos no cemitério, pegou um baita de um suco pra tomar e foi tomando, fazendo barulho. Mas enfim, 5,88 não me interessa pra onde vai. Comigo tu não vai. Enfim, 9h28 da noite agora, aqui na Restinga, já tô na... Sempre eu confundo essa aqui com a da Lomba. Essa aqui é João Antônio Silveira, avenida principal da Restinga. Deixei aqui na rua Clara Nunes, que é uma das primeiras da Restinga Nova. Quando eu comecei a viagem achei que fosse nos condomínios novos, mas não, é uma das casinhas antigas ali e tal. Olha aí, ó. Vamos, agora tu veio! Motoqueiro, inscrito no canal pelo jeito. Me conheceu, fez a gritaria clássica. E agora eu tô indo, então de volta pra casa. Eu acho que só pra não passar batido. Não, 413 é na semana. 233. Eu acho que eu coloquei a gasolina que eu coloquei, eu abasteci naquele posto lá do Alphaville de Gravataí hoje. Eu acho que não é boa aquela gasolina lá não, hein? Porque normalmente eu abasteço no meio da tarde, rodo entre 200 e 250 km e sobe a gasolina para outro dia, até para o meio da tarde do outro dia. Normalmente é assim. Já tá na reba. Eu tô com 233 agora. Eu acho que a gasolina lá é pro álcool. Sei lá. Mas não pretendo voltar para abastecer lá tão cedo. Não faz parte do meu dia a dia, né? Gravataí. Do Jean com certeza faz. O Jean deve conhecer todos os postos da região metropolitana. Não, ele só abastece aqui em Porto Alegre. Todo dia de manhã vai lá e completa o tanque dele. Eu acho que completa, pelo menos eu entendi assim. Mas nunca questionei, não me interessa. E não é pauta dessa fala também. Então é isso. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E que não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu gostei do dia de hoje, viu? Tudo bem que o calor foi beneficiado por eventos climáticos, né? Fomos, na verdade, quem estava na pista. A dinâmica veio cedo hoje, veio forte, ficou durante umas 2-3 horas pelo calor e depois pela chuva, que foi rápido, é verdade, mas durante toda aquela hora ali entre 6 e 7, praticamente mais 15 firmezinho. Eu gostei. E só para não passar batido, mandar um abraço, um salve, como ele falou, Orly Rangel. Não sei se você vai lembrar do vídeo de hoje ainda, quando eu tava lá na frente do Zafari da Lucas, isso mesmo, entregando a dama de vermelho lá, aquela velha sem vergonha também, safada, reclamona da vida. Eu fui sair pra pegar a dona Laura, pegar meu próximo passageiro, e teve um gol que me deu passagem, ainda cumprimentei o cara ali, eu falei, ele disse, você deve ser meu inscrito, não sei o que, fez um buzinaço e tal. É o Orly Rangel, mandou uma mensagem no Insta, né, se apresentando e tal, pediu um salve, tá dito então. Eu tô fazendo questão de dar esse salve pra te dar os parabéns ali. Não porque tu me deu passagem. Não, só um pouquinho. Eu tô direcionado pra Ipanema, tá tocando pra levar pra Restinga. Vai se fuder, estagiário de merda. Não só porque tu me deu passagem, porque foi pra mim, porque tu deu a passagem. Que isso seja um hábito teu e que esse seja um hábito de todos nós. Dar a passagem no trânsito é um sinal de empatia com o próximo. Porque o trânsito é coletivo, né? Eu sempre, quando necessário por alguém, quando solicitado por um outro motorista e tiver ao meu alcance, eu sempre dou passagem, sempre, enfim, né? Procuro sempre ajudar no trânsito. E o contrário também, a buzina funciona aqui no Gaspar e vocês já viram disso, né? Então, Orly Rangel, Orly, não sei como é que te chamo aí, né? Orly Rangel foi que apareceu pra mim ali. Obrigado pelo cumprimento e tal, de alguma maneira. Eu sempre comento que eu gosto desse tipo de abordagem. Mas parabéns principalmente então pela passagem que tu me deu, mas que seja um hábito, né? E não é uma exceção. Que tu não tenha feito isso só porque sou eu e porque tu me conhece, e sim porque tu costuma fazer isso. Vou acreditar que sim, certo? E fica a dica para todos vocês que estão me assistindo até o final desse vídeo. Então é isso.
Passando aqui agora pela Ípica e já em direção ao Cafofu do Sol. O aplicativo continua ligado. Se por acaso tocar alguma coisa pra lá eu faço, caso contrário vamos vazio. Fui!